Saúdo a todos em nome de Jesus, aos que estão aqui conosco, os que nos acompanham dos seus lares, através aí do YouTube. Deus abençoe cada um de vocês. Os irmãos aqui presentes, vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeira epístola ou carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4. Nós vamos retomar os nossos estudos expositivos nesta carta. Nós já ministramos alguns capítulos anteriores e hoje nós vamos continuar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 em diante, do 13 ao 18. Se você puder deixar sua Bíblia aberta depois da leitura, eu agradeço para você acompanhar conosco a exposição dessa passagem. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Oremos. Pai, nós te damos graças por mais uma vez estar na tua casa, buscando a ti, rendendo graças ao teu santo nome. Que teu Espírito Santo coordene cada minuto, cada mensagem, cada exposição. Que teu Espírito Santo aplique as verdades que serão aqui ditas em nossos corações, e a alegria, ó Deus, e a animosidade, e a nossa esperança esteja tão viva quanto é ensinado na sua palavra. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poder se assentar. Eu quero ministrar nessa noite sobre os fundamentos da nossa esperança. Todo cristão, mais novo convertido que seja, ele recebe uma promessa da vida eterna. Nós recebemos da parte de Jesus Cristo essa promessa. Ele disse que um dia voltaria e que nós estaríamos com ele para sempre. Então a promessa é essa, de que aqui não é o nosso céu, toda essa existência um dia desaparecerá. Jesus vai dizer que tudo isso passará, e aqui não ficará absolutamente nada. Malaquias vai dizer que nem raiz nem ramo ficará sobre a terra. Então há uma promessa de estarmos com Deus, há uma promessa de vida eterna. Com a nossa mente limitada, explicar o que é eterno é muito complicado, né? Porque a gente não acompanha o que é eterno. A nossa existência, ela nos diz que tudo tem que ter um começo, um meio e um fim. Mas no eterno não, nós temos um começo que foi o nosso nascimento. E passaremos a ter uma existência eterna, ou seja, não teremos um fim quando partirmos daqui. Como é que uma mente acompanha uma coisa dessa? Não acompanha. Nossa mente limitada não acompanha os planos de Deus, não acompanha os pensamentos de Deus. Isaías vai dizer, em Isaías capítulo 55, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos.
e os nossos caminhos também não são os caminhos de Deus. Aí ele vai dar uma distância. Ele diz, assim como o céu é distante da terra, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. O que Isaías está querendo dizer é que há propósitos e há promessas de que nós aceitamos, nós cremos, mesmo que nós não entendamos a grandeza e a majestade dessas promessas. E nessa noite eu quero justamente falar sobre os fundamentos, quais são as bases que sustentam essa promessa de vida eterna. Por que você pode sair convicto? Quais são as certezas que as Escrituras nos dão de que realmente haverá um novo céu e uma nova terra, de que realmente nós estaremos com Deus para sempre? Vejamos aí, com base no texto que lemos, primeira certeza, fundamento de que a nossa esperança está muito bem alicerçada. Acompanhe comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. A primeira promessa é a ressurreição dos mortos. Ele diz, não queremos, porém, irmãos, que vocês agem ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quer dizer, há uma promessa nas Escrituras de que nós nunca devemos esquecer, que diz respeito à ressurreição dos mortos. Pastor, o que é a ressurreição? Lembrando que ressurreição é diferente de encarnação. A encarnação é uma doutrina espírita, hinduísta também, né? Onde o indivíduo morre, esse corpo físico desaparece, e o espírito vai nascer de novo em algum lugar. É muito difundido isso no espiritismo, a tal ponto de que o mesmo espírito pode ter nascido dezenas e dezenas de vezes. Essa doutrina é estranha à palavra de Deus. Não há base nas Escrituras para acreditar na encarnação. O que as Escrituras ensinam e com muita clareza é a ressurreição. Ou seja, é essa matéria que um dia se tornará pó, retornará ao pó. Lembrando que quando nós morremos, o nosso espírito vai para junto de Deus. Todas as pessoas que morrem em Cristo, como bem disse Salomão, no livro de Eclesiastes, eu acho que é 12:7, que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Jesus também disse, conversando com um dos mortos, um dos crucificados, estava próximo a morrer, ele disse para um dos malfeitores, ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é o paraíso? Nós entendemos que o paraíso é um lugar bom esperando o melhor. Todas as pessoas que morrem em Cristo, o Espírito vai para junto de Deus. Ainda não é um céu pleno, mas sem dúvida já está na presença de Deus. Por isso que a ressurreição é quando esse Espírito sai da presença de Deus e se encontra com essa matéria que aqui ficou. Lembrando que nós só experimentaremos os céus por completo quando o Espírito e a carne se juntaram novamente. Na morte elas se separam. Há uma crença adventista do sétimo dia, de que quando o indivíduo morre, o espírito fica lá, no sepulcro, fica lá, eu não sei fazendo o quê, mas ele disse que fica lá. Aí, danado se o indivíduo for cremado, aí como é que fica lá? Fica onde esse espírito? Não sei, é uma crença adventista. Nós também não acreditamos nisso. Nós acreditamos que é verdade, que o pó fica lá, ou se espalha sobre a face da terra, mas o espírito está junto de Deus. A promessa de vida eterna acontece por causa de algo chamado ressurreição. Se nós duvidarmos de que um dia Abel voltará, se nós duvidarmos de que um dia aqueles que morreram em Cristo voltar, se você tem dúvida quanto a essa doutrina, o autor da revista, o autor da nossa epístola, da palavra de Deus, ele diz assim no versículo 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus,
trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, a garantia de que os que dormem em Cristo voltarão é o que aconteceu com Jesus. Se há dúvida acerca da ressurreição, pode ter certeza, meu filho, que você também não acredita em Jesus, não acredita que ele morreu, não acredita que ele ressuscitou. Então a promessa de vida eterna e de que estaremos com Deus para sempre é a ressurreição dos mortos. E Cristo, que foi a primícia dos que dormem, como assim, pastor? A primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais voltar para lá. Jesus não foi o primeiro a ressuscitar, outros ressuscitaram. Desde o Antigo Testamento até no Novo. Há várias ressurreições no Novo Testamento. Mas todos os que ressuscitaram voltaram a morrer. Só teve um que morreu, ao terceiro dia ressuscitou e nunca mais tornou para lá. Cristo é a garantia de que um dia estaremos com Deus para sempre. Cristo é a garantia, a ressurreição dos mortos nos diz que quando Cristo voltou dos mortos, nós um dia voltaremos. E o autor disse assim, né, o autor da nossa epístola de 1 Tessalonicenses, mediante Jesus. O que quer dizer isso? A capacidade de ressurreição, o poder de ressuscitar dos mortos não está em nós, está em Cristo. Se Cristo teve poder para quebrar os grilhões da morte, todos aqueles que estão em Jesus receberão esse poder. De quem? De Jesus. Então tenha certeza da vida eterna, tenha uma esperança inabalável por causa da promessa de ressurreição. Nunca se esqueça dessa promessa. A morte não tem a última palavra. Todo cristão, meus irmãos, é por isso que as escrituras, quando se referem aos crentes, elas dizem que eles estão dormindo. De que sono a Bíblia fala? Quando você vê nas escrituras a expressão dorme, aqueles que dormem em Cristo. Aqueles que dormem é um eufemismo. Eufemismo é quando o autor da revista, quando o autor das escrituras, não sei porque eu estou só dizendo revista, né? O autor da Bíblia, quando escrevendo essa epístola, que foi o apóstolo Paulo, quando ele usa a palavra dormir, é uma perspectiva de quem está aqui. Não parece, né? Quem está em um caixão, para nós, não parece que está dormindo? É uma perspectiva dos vivos em relação aos mortos. Não é em relação aos mortos, em relação aos vivos, porque Paulo não podia falar sobre isso. Por isso que você vai encontrar várias vezes dizendo, os que dormem em Cristo ressuscitarão. Parece um sono, mas a linguagem de Paulo é humana, é física. Realmente o corpo está ali, mas o espírito está junto de Deus. Que essa promessa esteja em nós enraigada, fundamentada, que não haja dúvida da ressurreição, porque o nosso Senhor venceu a morte. O nosso Senhor disse que a morte não tem a última palavra, é só uma vírgula. Daqui a pouco a gente vai se encontrar com aqueles que dormem em Cristo. Daqui a pouco, a Deus que demos aos nossos amados, retornaremos a se encontrar com eles. Tudo isso é para dizer que a nossa esperança está viva, de que a nossa esperança está bem fundamentada na promessa da ressurreição dos mortos. Segunda promessa que fundamenta a nossa esperança de vida eterna. Continue comigo a leitura, por favor. Ele diz aí a ordem em que as coisas acontecerão. Versículo 14 ele diz, pois se cremos, versículo 15, perdão. Ora, ainda vos declaremos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17, depois, nós os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens. Que promessa é essa? Se há uma promessa para aqueles que estão mortos, que é a ressurreição, isso já deve nos alegrar em saber que a morte não tem a última palavra. A outra promessa para nós, que estivermos vivos. Que promessa é? O arrebatamento da igreja. Não existe a palavra arrebatamento na Bíblia, mas não tem um problema com isso. Palavras semelhantes, de mesmo significado, está aqui. A palavra é
arrebatar. O que significa arrebatar? Arrebatar é mesmo que rapto, ser tirado de uma velocidade da luz. Me permita aí essa colocação. A promessa é que nós um dia seremos raptados. Mas por que esse rapto? Por que não podia ser um processo lento? Qual o problema de Jesus começar a tirar a sua igreja de manhã e terminar de tarde? Porque a promessa é essa mesmo, é de arrebatar, é de tomar para si. E nós entendemos que o objetivo de tomar para si é que ele tende a livrar a sua igreja de algo que está por vir sobre a face da terra, que é a grande tribulação. Então a promessa que Paulo está dizendo, a nossa esperança está bem fundamentada. Tenham certeza da vida eterna, porque um dia vocês serão arrebatados daqui. Ou seja, nós estamos sobre essa terra, mas nós não somos daqui. Nós usufruímos das coisas que há sobre o mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos cidadão dos céus. Há uma promessa nas escrituras de que esse mundo há de se acabar e de que nós iremos ser arrebatados daqui. Aqueles que se apegarem a esse mundo, que continuem aqui e experimentem a ira de Deus. Mas para a igreja do Senhor não. Para a igreja do Senhor a promessa é arrebatamento. É tirar-nos daqui e nos encontrar com o Senhor nos ares, é nos tirar desse sofrimento e estarmos na presença dele para sempre, é dizermos adeus às lágrimas e à alegria em nossos lábios e contentamento. Isso é uma promessa que nós não abrimos mão porque está na Bíblia. Há uma promessa de ressurreição, mas há uma promessa também de arrebatamento. A palavra rapto, meus irmãos, não dá para marcar data. Você já viu uma pessoa, amanhã de 3h30 eu vou raptar. Não, meu filho, não tem data para rapto. A oportunidade que tivesse, rapta alguém. A ideia é essa mesmo, viu? É ser tirado às pressas, muito parecido com o que aconteceu com Ló. Ló parece que quis embaçar os anjos, querendo levar ele dali. Essa história está em Gênesis, acho que é 19. Por misericórdia de Abraão, por amor a Abraão, Deus usou de misericórdia com Ló. Mandou uns anjos tirar ele de Sodoma e Gomorra. E os anjos foram lá e disse: Ló, a gente veio aqui tirar você e quem vier com você. Quem lhe acompanhar, a gente vai livrar. Aí Ló, meu Deus do céu, com muita peleja, com muito sofrimento, com muita agonia, com muito pranto, quase no mundo não conseguia tirar suas 2 filhas e a sua esposa. E a ordem que Deus deu aos anjos para passar para Ló foi essa: depois que vocês saírem daqui, não olhem para trás. Não foi a ordem dada? Foi. E Ló começou a demorar, porque ele começou a razoar com os futuros esposos, né, das filhas dele. Ló começou a dialogar com os moradores de Sodoma e Gomorra. Vamos embora daqui. O negócio aqui vai ficar feio. Vamos embora daqui. Aí os moradores de Sodoma dizem: não, aqui não vamos sair não. Vamos ficar aqui. Enquanto ele dialogava com esses, o que os anjos fizeram com Ló? Pegaram no braço de Ló. Ele diz: vamos embora daqui. Ló foi raptado de Sodoma e Gomorra. Saiu às pressas. Saiu na força do anjo. Mas saiu. E o que aconteceu com a esposazinha dele? A esposazinha dele olhou para trás. Lembrando, irmãos, que o problema não está em olhar para esse mundo. O problema não está naquele olhar sorrateiro que você pode ter. O problema está no desejo de ficar aqui. Tudo que espera, tudo que haverá sobre esse mundo, nem se compara com o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. O que está para vir sobre a terra, sobre a humanidade. Sodoma e Gomorra é um prelúdio. Pastor, o que é um prelúdio? É um pequeno sinal de algo ruim que está próximo a acontecer. É um pequeno sinal. E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Ela foi destruída com pedras de fogo que caíam do céu e saraiva. Ló foi raptado disso. Nós entendemos que com a igreja do Senhor será a mesma coisa. Antes da ira descer, antes do fogo cair,
antes da grande tribulação que tem o objetivo de punir o mundo, como está escrito no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4. O que está por vir sobre essa terra, da parte de Deus haverá um rapto da sua igreja. Assim como foi com Ló, rapto. E Jesus falando sobre esses dias, Jesus disse, lembrem-se da mulher de Ló. Não olhe para trás não, meu filho. Não se apegue a esse mundo, porque a promessa é que nós seremos arrebatados, aleluia. Não se apegue a esse mundo, meu filho. Não ame esse mundo, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Somos moradores dos céus. E daqui a pouco nós seremos arrebatados. Então a primeira promessa que fundamenta a nossa esperança é a ressurreição dos mortos. A segunda promessa que fundamenta a nossa esperança de vida eterna é o arrebatamento da igreja. E a terceira e última promessa, eu já li até parte dela, está aí no versículo 16, é a volta de Jesus. Acompanhe comigo novamente o versículo 16 em diante. Ele diz, porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Aí ele diz, entre nuvens, para o encontro do Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que a gente nunca esqueça, meus irmãos, de que o mesmo Jesus que um dia trilhou sobre essa terra que andamos, bebeu da nossa água, comeu da nossa comida, experimentou a morte que um dia nos espera, esse mesmo Jesus disse que voltaria para buscar o seu povo, de que um dia nós estaremos com ele para sempre. Lembrando que a maior promessa que a igreja tem é que Jesus virá. Glória a Deus. É que Jesus voltará para buscar o seu povo. E o processo de arrebatamento nada mais é do que para nos levar até Cristo. O texto diz, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então a volta de Cristo deve produzir em nós alegria. A volta de Cristo deve produzir em nós certeza de que aquele que começou a promessa é fiel para completar. Como se completa a promessa de Jesus? Ele disse, eu fui, vou preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo. A maior alegria que nós devemos ter, meus irmãos, é estar na presença de Deus. Os céus nada mais é do que a presença de Deus para sempre, do que estar na presença de Jesus para sempre. A promessa de vinda, como bem disse o apóstolo Paulo, é estarmos com Ele para sempre. Se não há alegria e contentamento em nós na presença de Deus aqui, o céu não vai fazer sentido nenhum para você. Quantas vezes a gente sai de casa, irmãos, abatidos, tristes, cabisbaixos, por N motivos, por N fatores, você vem a um culto e começa a adorar Jesus, começa a glorificar a Deus, e você sente a presença de Jesus e sai renovado, e sai restaurado. Você sente a presença de Cristo e é como se você recebesse uma dosagem de contentamento, de coragem para enfrentar mais um pouco, para lutar mais um pouco. Agora imagine quando nós estivermos na presença dEle para sempre. Imagine quando estivermos nos céus com Ele para sempre. Então a promessa da volta de Cristo nada mais é do que estarmos juntos com Jesus novamente. É estar na presença dEle novamente. Lembrando, meus irmãos, que não deve nos alegrar andar em ruas de ouro, não deve nos alegrar em saber que a nova Jerusalém será construída por diamantes, por esmeraldas, por safira, por sátron e uma série outras de pedras preciosas. O que deve nos alegrar é a presença de Jesus. O que deve nos contentar-nos é estar diante dele para sempre e nunca mais sairmos da sua presença. Isso sim deve nos alegrar. Então a promessa de voltar, de buscar a sua igreja, deve produzir em nós consolo. Quantas pessoas, irmãos, estão tristes, abatidos, desesperados. Espera, meu filho, você tem uma promessa, você tem uma esperança de vida eterna. E ela está fundamentada na doutrina da ressurreição. Ela está fundamentada no arrebatamento da igreja.
e ela está fundamentada na promessa da volta de Jesus. O texto fala sobre uma trombeta que será tocada. Como se dará essa trombeta? Não sabemos. Jesus contou uma parábola das 10 virgens. Como foi que souberam que o noivo viria? Um homem gritou, né? O homem diz, vem o noivo. Pastor, quem é que vai ouvir essa trombeta? Nós entendemos que quem vai ouvir a trombeta é quem está esperando ela tocar, né? Você acha que o mundo está esperando a trombeta tocar? Não. Você acha que o mundo está esperando a volta de Jesus? Não. Mas a noiva dele está. Mas nós que somos a igreja dele está. A igreja dele deve estar esperando a volta de Jesus. E o versículo 18 vai dizer o seguinte, ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Seja consolado. Alguns irmãos em Tessalônica estavam tristes, porque perderam seus entes queridos, né? Que morreram em Jesus. E estavam ficando perturbados, porque um dos seus havia morrido. Aí Paulo ensina aquela igreja, de que primeiro, os que dormem em Cristo vão ressuscitar. Segundo, se nós estivermos vivos, seremos arrebatados. E terceiro, há uma promessa da volta de Jesus. Nós nunca devemos esquecer isso. Tudo isso só tem um propósito: consolar o povo de Deus. Diante dessa passagem, para concluir minha reflexão, tem umas aplicações práticas para nós. Primeira aplicação, meus irmãos, é que nós não somos daqui. Cuidado com esse apego, tá bom? Eu conheço pessoas que, se um pneu da moto furar, passa a noite em claro. Imagine se for assaltado, hein, a moto. Aí pronto. Meu filho, cuide das coisas que você tem com zelo. Se o pneu de sua moto furar, vá remendar. Se roubarem, se puder fazer um BO, faça. Mas não perca o seu sono com essas coisas daqui. Eu não estou dizendo que você vai fazer um culto de gratidão se for assaltado. Eu não estou dizendo isso. Você vai ficar triste. Vai ter traumas por causa do assalto, isso é natural. Eu estou falando para você não amar as coisas que você tem. Porque nós não somos daqui. Talvez você venha granjear para si coisas nesse mundo, e glória a Deus por isso, que Ele deu condições para isso. Mas não se esqueça que nós somos convocados a juntar o tesouro nos céus. Como está o seu tesouro nos céus? Aqui, facilmente a gente pode medir o tesouro de alguém, né? Pela sua conta bancária, pelos bens que adquire. Mas não é esse ouro que importa. O que importa é juntar tesouro nos céus. E a única forma de juntar tesouro nos céus é tendo uma vida de santidade aqui. É tendo as boas obras que Jesus ensinou-nos a ter. É tendo os frutos do Espírito que o apóstolo Paulo tanto ensinou em Gálatas 5:22. Tudo que nós fazemos de santidade, de vigilância, de pureza, junta tesouro dos céus para nós. Por isso que nós não somos daqui. Segunda aplicação na passagem como essa. Eu já disse isso, repito. A morte não tem a última palavra. Às vezes a gente perde alguém e há uma tristeza profunda na alma e você pode sentir essa tristeza e é direito seu você sentir. Maria, a mãe de Jesus, sabia que ele iria morrer. Sabia, Jesus foi o único homem que nasceu destinado a morrer numa cruz. Maria sabia disso. Mas isso não impediu de Maria chorar enquanto viu o filho dela naquela cruz. Maria chorando desesperado como mãe que era. Aí Jesus, para consolar Maria, olhou para a mãe dele e disse: por que você está chorando, minha mãe? Eis aí o teu filho, que era João, né? Do lado de Maria, disse: está aí, que ele lhe console, que ele lhe ajude. Quer dizer, há uma palavra de consolo para aquela mãe que sofria, que era Maria. Então não há desprezo porque você chora, porque você há uma tristeza porque você perde alguém. Mas nunca se esqueça que a morte não tem a última palavra. Nós nunca damos adeus àqueles que dormem em Cristo. É um até logo. Daqui a pouco nos encontraremos de novo. Daqui a pouco estaremos com eles para sempre na presença de Deus. Isso é uma promessa da ressurreição.
por último, aplicação numa passagem como essa, é que a volta de Jesus deve produzir em nós consolo. Por favor, meus irmãos, às vezes eu recebo vídeo de irmãos, eles são bem intencionados, sabe? Estão se reunidos em determinado lugar, uns ímpios estão se reunidos aí para fazer a Terceira Guerra Mundial. Um exemplo, só um exemplo. Aí tem uma irmã que sempre manda vídeo para mim. Ela manda e diz: Pastor Arthur, estão se reunindo para começar aí a Terceira Guerra Mundial. Eita, o mundo vai se acabar. Jesus está bem pertinho de voltar. E ela passa para mim com um desespero tão grande que parece que não quer que Jesus volte. Irmão, que tem a Terceira Guerra Mundial, que tem a quarta, que tem a quinta, que se reúnam, que façam o que bem quiser. A minha esperança é que Jesus vem, tá bom? Nada vai tirar o meu sono a respeito da promessa que é a volta de Cristo. Então deixe de se desesperar sobre os acontecimentos que apontam para a sua volta. Você deve se alegrar com a volta de Jesus. Você deve evangelizar porque Jesus está voltando. Você deve exultar por causa da volta do seu noivo e não se desesperar. Há pessoas que estão mais desesperadas do que felizes com a volta de Cristo. E a ordem de Paulo está no versículo 18, de 1 Tessalonicenses 4. Depois você lê o versículo 18, ele diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O crente, ele se alegra com a volta de Jesus, não se desespera. Tem gente que está bem pertinho de puxar o cabelo e tocar fogo na barba, porque Jesus está perto de voltar. Faça isso não, meu filho. Se alegra. Em nome de Jesus, amém. A gente